um episódio do nosso podcast A Evolução Natural e hoje a gente vai falar sobre o que é construir riqueza aqui no Brasil. E para isso eu trouxe mais uma vez o nosso sócio e responsável por toda a nossa área de Wealth Management, Arnaldo Curvelo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rebeca, pelo convite mais uma vez. Estou aqui à disposição, né? Vamos falar desse assunto que envolve gestão de patrimônio, mas muita filosofia também, né? E eu sei que você adora, por isso que você foi convidado. Vamos lá. Eu acho que assim, no Brasil a gente sabe que construir riqueza ainda tem muito sentido literal e principalmente olhando para cenários políticos, econômicos, a gente, né, sofre muito isso ao longo de todos os anos depois do Plano Real, nem até antes, né, do Plano Real. Então as pessoas ainda não olham para esse lado tão filosófico. Eu acho que a gente pode explorar bastante isso aqui e até eu queria já começar com uma pergunta que é, no seu ponto de vista, o que significa construir riqueza? E é o mesmo que acumular dinheiro? Se você pensar do ponto de vista material, talvez seja, né? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem que fazer para você mesmo, né? O que te faz feliz e como que a riqueza vai te proporcionar chegar mais perto daquilo que te faz feliz. Para algumas pessoas é o acúmulo simplesmente de olhar todo dia a conta no banco e falar que está cada vez mais rico e parece que é algo que pode satisfazer algumas pessoas e outras não, né? Se você perguntar o que é riqueza para mim, está longe disso, né? Eu acho que o acúmulo de riqueza material deveria ser o caminho para te proporcionar fazer aquilo que realmente te traz prazer e felicidade. A gente tem, inclusive, se você, não querendo ser aqui utópico, claro que todo mundo deveria ter direito a um mínimo de riqueza para poder sobreviver com dignidade. Então, eu não vou entrar nessa discussão, que ela vai se tornar uma discussão política e a gente está numa fase muito complicada para ter esse tipo de discussão. Mas eu acho que é um equilíbrio, né? Aquilo, muitas vezes, e aí eu vou dar um pouco da minha experiência, a gente vê muito, a internet propiciou dar voz para muita gente que não tinha, que é legal, mas também para muita gente que não tinha que continuar sem, né? Então vem aquelas discussões, nunca compre um imóvel, nunca tenha uma casa de segunda residência, vá para um outro. Sabe essas discussões meio de internet, aí você vai ver, tem 732 mil comentários. E que o problema é o cafezinho. Não vou nem... exato. Né? E muitas vezes, alguns bens materiais que você adquire, se você colocar na balança, pensando puramente sob a ótica de finanças, é uma porcaria, né? Se você deixasse o dinheiro rendido numa taxa de juros como o Brasil tem, muito provavelmente seria, no fim de um ciclo, você teria mais dinheiro do que aquele bem que você comprou. Só que como é que você mede o prazer que você vivenciou, né? Eu em 2006, né, já estavam quase 20 anos, eu construí a casa que eu moro, que eu criei meus filhos. Se você perguntar para mim do ponto de vista financeiro, talvez seja o pior investimento que eu fiz na minha vida. Se eu corrigir pela inflação, não chega nem perto do valor que eu investi na época. Só que como é que eu meço todos os dias que eu vi meus filhos brincando, tendo um espaço de quintal, se divertindo? Isso não tem preço, né? Então, acho que a minha resposta é: riqueza para mim é tudo aquilo que te proporciona viver de uma maneira que te gere mais felicidade. Talvez que pode ser bem material ou alguns prazeres, né? A gente tem visto, pós-pandemia, que o padrão de consumo mudou bastante. Sim. Né? As pessoas talvez se conscientizaram da finitude da vida. Né? E alguns setores passaram por transformações importantes. O entretenimento é um deles. Né? Se você pegar o preço do ticket médio de um show pós-pandemia com antes de pandemia, a diferença é absurda. Então, a composição de gasto das pessoas mudou consideravelmente quando elas sentiram que precisam realmente satisfazer alguns prazeres e equilibrar mais a vida. Que não é só sobre acumular, né? Mas é viver. Eu acho que também vai muito da maturidade. Eu acho que eu também, com, sei lá, 20 e poucos, até quase 30 anos, eu tinha essa cabeça de, por que eu vou comprar um imóvel? Assim, não faz o menor sentido. Mas aí vem os filhos, vem a família. Hoje eu também estou na minha casa, faz 3 anos que eu comprei a minha casa. E, nossa, por que eu não comprei antes a minha casa? É o pior investimento. E a gente teve essa conversa na época, eu me lembro.
Pois é. Você falou, será? Eu falei, pô, vai. Exatamente. Então, Não assim, pensa só na conta. não é na conta, é isso. Mas eu acho que tem a maturidade, tem uma virada de chave também do que representa os momentos na sua vida. Que eu acho que quando a gente tem 20 e poucos anos e 30, a gente acaba focando tanto em ganhar dinheiro, em trabalho, e o sucesso parece que é isso, mas a gente vê que não é sobre isso. Óbvio que parece contra-intuitivo, né? Pô, eu só toco para gestão de patrimônio, não estou dizendo para você viver nababescamente ou fora das suas condições. Claro que não. O planejamento financeiro é muito importante. Sim. Né? Mas, de novo, com equilíbrio. Não dá para você só pensar em acumulação e até porque senão você não aproveita. Exato. Bom, e trazendo um pouco até para a tua realidade aqui, né, no trabalho, a gente vê que muitas famílias de alta renda acumulam, mas não necessariamente estruturam ali a riqueza que elas têm, o patrimônio, né, que elas têm. Quais são os maiores riscos de uma construção patrimonial sem estratégia de longo prazo aqui no Brasil? Dado que eu até iniciei falando que no Brasil a gente tem uma certa dificuldade porque muda muito o cenário, a gente não tem um cenário estável, e a construção do patrimônio, ele tem ali os seus percalços no meio do caminho. Né? Como que você enxerga isso? A Érica, né, que talvez, acho que já teve aqui em outra, que cuida da Sim. nossa parte de wealth planning, ela tem uma frase que eu adoro, que ela fala que o Brasil é um país animado. Muito bom. Que as coisas acontecem com bastante frequência. A gente tem mudança, teve um ano passado mudanças importantes do ponto de vista de sucessão e de como você acumula e os formatos, né, e os veículos que você investe. Acho que como tudo na vida, também a parte principalmente sucessória e os grandes movimentos que você faz de patrimônio, eles têm que ser planejados, né? E porque tem diferença, né? Se a sua estrutura fiscal vai estar na mais eficiente ou não, né? Se você planejou a sucessão para a família de uma maneira organizada ou não, e principalmente se você evitou, o que mais a gente vê aqui de destruição de riqueza é quando você tem a falta de um patriarca ou da matriarca e você tem uma briga familiar, que aquilo não foi organizado. Aí você vê realmente uma destruição grande de riqueza. E de riqueza não só patrimonial, mas de tudo, né, que a gente falou no início. Muitas vezes as outras já estavam ruins, né? O patrimonial só trouxe à tona, né? Exato. Mas, assim, não se planejar é a maior forma de destruir riqueza. Tanto, isso não é só no momento de sucessão, né? Eu acho que você pode se planejar também ao longo da construção do seu patrimônio, né? Você está usando a palavra riqueza, mas eu vou substituir nesse caso por patrimônio. Você vai construir seu patrimônio financeiro ou imobiliário ou através das suas participações acionárias. Se você se planejar nesses movimentos, com certeza você vai evitar ter uma surpresa desagradável que possa destruir consideravelmente o que você acumulou ao longo da sua vida e ao longo de muito esforço e muito trabalho. Né? A gente até, esses dias a gente gravou até para a CNN um conceito sobre longevidade patrimonial e a gente vê até que essa questão de wealth planning, a gente fala muito de sucessão e todo mundo estava olhando muito já no momento de sucessão, mas pensando que a gente vai viver muito mais tempo, a gente deveria estar olhando para a construção do patrimônio já agora, né? E não assim, vamos olhar aqui agora na sucessão. Então, ainda na teoria, a gente fala de sucessão, mas na prática você vê que as pessoas estão preocupadas em construir já de cara, pensando que vão viver 90, 100 anos. O ponto é que eu faço uma brincadeira às vezes, que eu faço um gráfico das coisas que são importantes num eixo e as que são urgentes no outro eixo, né? E qualquer pessoa minimamente razoável, ela foca naquilo que é importante e urgente. Essas são as primeiras coisas que você faz, né? Só que a sucessão, ela está na categoria de coisas importantes e que você considera não urgente. Porque você acha que você não vai morrer amanhã. Porque você acha que ninguém fica acordando falando, será que eu vou morrer hoje? Nunca ninguém pensa nisso, né? Sim. Então, você joga na caixinha das importantes não urgentes, mas o problema é que talvez elas sejam urgentes. Então, você tem que puxar ela para cá, para entrar na sua lista de prioridades de coisas importantes que talvez sejam urgentes, porque você não controla, né? Então, isso que você está dizendo é muito verdade. Muito provavelmente nós vamos viver muito mais do que a gente até imagina e do que nossas gerações anteriores viveram, porque todo o ganho de tecnológico na medicina e no bem-estar proporciona isso para a gente, né? A gente tem um histórico de
de que cada vez mais a gente vão ter fases de vida mais longas e, obviamente, a gente vai viver mais, né? Só que isso não impede que você se preocupe com isso desde já. Desde já, né? Você está falando de construir patrimônio, e isso para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, a gente deveria seguir, né, como uma premissa. Mas você acha que o fator Brasil, com todas os nossos problemas, adversidades aqui, tem alguma inteligência específica que a gente tem que colocar nessa construção? Vamos lá. Essa pergunta ela deriva para várias respostas em vários campos diferentes, né? Se você pensar no que a gente falou há pouco, o quão animado é o Brasil, deveria te fazer se preocupar mais com isso, sim, porque muito provavelmente você vai ter mais mudanças do que você teria numa economia que já está mais estabilizada. Você tem outro ponto relevante quando você fala especificamente de Brasil. Se você olhar a quantidade de jabuticabas que são traduzidas nas isenções fiscais que você tem, principalmente para quem tem bastante patrimônio para investir, né, é de se imaginar que com a necessidade fiscal do governo e com uma tributação que tende a ser mais equalitária, vamos chamar assim, com o tempo é muito provável que essas isenções vão começar a cair. A gente já viu o fundo exclusivo caindo. Sim. Tem uma discussão que quase todas as vezes acontece sobre os produtos isentos. Então, é provável que com o tempo a gente vai ver cada vez menos opções isentas. Mas por enquanto você tem. Então, você tem que fazer uma gestão também pensando nisso, né? O Alexandre Cancherini, que é nosso CIO, na tese que a gente construiu e que ele desenvolve muito bem, ele mostra o quão importante é você ter uma carteira de isentos e quanto gera isso de valor para uma carteira. Nós também, ainda na linha de tributação e de a questão fiscal do mundo inteiro e do Brasil, a gente sabe o quão importante é. Se você olhar os impostos de transmissão no Brasil, são muito baixos em comparação ao mundo, né? Podemos entrar aqui, mas você consegue criar mecanismo de se proteger disso lá fora, que aqui. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, o fato é, os impostos são baixos no Brasil. O que também deveria ser levado em conta quando você pensa em sucessão e em se preparar no Brasil diferente de outros lugares. E para quem já tem muito patrimônio, às vezes também eu vejo a pessoa buscando o mundo também, ele tenta atrair o capital através de isenção fiscal por um período. A gente viu o que aconteceu em Portugal, o que acontece na Itália, o que está acontecendo no Uruguai. Então, você vê as pessoas se movimentando para fazer uma mudança de domicílio mesmo, fiscal, e obviamente de domicílio físico, em função de isenções ou não. E aí eu vou fazer um gancho com a sua primeira pergunta, né? Vale a pena você mudar do seu país, ficar longe talvez da sua família, dos seus amigos, só porque você tem um ganho fiscal em relação a um país ou outro? Para algumas pessoas sim, para outras talvez não. Então não é só matemática também. Sim. Algumas coisas dá para quantificar só matematicamente, outras não. Então a gente vê muito essa transição do capital pelo mundo em busca de refúgio fiscal onde você paga menos imposto. Mas isso também exige uma mudança considerável de vida. Será que vale a pena? Né? Aí a gente vai... Essa é uma pergunta, de novo, são respostas que só você vai ter. O que a gente vai fazer aqui dentro é te dar todos os caminhos, te mostrar todas as opções, e naquilo que for interferir pouco na sua vida, a gente vai realmente te sugerir, encaminhar para que você faça da maneira mais correta dentro daquilo que você quer. O serviço de gestão patrimonial, ele é muito importante sob a sua ótica. A gente vai te ajudar a fazer aquilo que você acha melhor para você. Não vou te colocar numa fórmula pronta ou numa fábrica de salsicha aqui, eu dizendo o que é melhor para você. Isso é bem legal da Galápagos. A gente entende o seu momento, né? O protagonista é você. Exatamente. E aí eu queria trazer um pouco agora aqui, a gente falando de herança, tá? Que eu acho que tem alguns clientes que acabam confundindo herança com a continuidade ali do patrimônio da família, né? O que é necessário
que você vê assim no dia a dia quando você atende as famílias, que para garantir que aquela riqueza sobreviva ao longo de gerações? Porque a gente sabe que normalmente depois de 2, 3 gerações aquele patrimônio se perde, né? Mas a gente também tem visto que as pessoas têm se preocupado muito mais do que isso atualmente. O que você acha que as pessoas deveriam estar fazendo, ou pensando pelo menos, para garantir de fato uma sucessão contínua e não uma herança e vamos gastar? Menos herdeiros e mais sucessores, vamos dizer assim. Vamos lá. Isso é uma questão matemática, né? As heranças se perdem ao longo do tempo desde que você não tenha outra força motriz capaz de continuar gerando renda e patrimônio. Porque lá, o casal, João e a Maria, casam, criam um super patrimônio, tem 3 filhos. Esses 3 filhos, cada um vai ter 2. É uma progressão geométrica, né? Sim. Então, uma hora, se você não tiver uma continuidade de geração de riqueza, a riqueza vai se dividindo até o ponto que não é que ela acaba, é que ela se divide até se dizimar. Eu acho que a resposta para isso, Rebeca, é uma combinação de 2 coisas. Educação, que passa por a educação formal e a educação financeira. Né? E governança, a partir de um determinado momento. Porque se você não tiver a preocupação de, embora você tenha uma condição de vida que você é capaz de deixar gerações bem resolvidas e acolhidas, você tem que continuar fazendo com que essas gerações sejam capazes de continuar gerando riqueza ou mantendo a sua riqueza e produzindo. Isso vai vir através da educação. Sim. Como é que você blinda a maturidade de um jovem de 18 anos que de repente pode ficar trilhardário? Com governança. Então, algumas regras de governança para famílias que são muito ricas, que deixam muito patrimônio, eu acho que é essencial para que as coisas possam fluir bem. Então, combinação de educação e governança não dá uma garantia, mas te conduz para um caminho de perpetuidade nessa linha familiar e sucessória. Arnaldo, eu sei que você adora fazer provocações, né? Então eu queria que você trouxesse uma provocação para quem está ouvindo a gente aqui. E até para quem já construiu riqueza, mas que ainda vive nesse modo automático, né? Qual seria essa provocação que você traria para essa pessoa que já construiu, mas vive ainda nesse modo automático, sem perceber? Curioso você falar isso, né? Parece até combinado, mas a gente não combinou, né? Hoje está no jornal que o Bill Gates vai doar 99% da fortuna dele. Não sei se você viu isso. Não vi. Ele já tem a fundação, né? Sim. E ele decidiu doar 99% da riqueza dele. O que leva um cara a fazer isso? Eu falei, beleza, quando o cara tem dinheiro infinito, se eu doar 99% do infinito, 1% já eu continuo com o infinito. mas a provocação acho que é um pouco nessa linha, sabe? De o que te faz feliz? E aí cada um deita, dorme e vive tranquilo com isso. Essa é a provocação. Tudo bem, eu não preciso nem mais ir na minha terapeuta, né? Já tive aqui um momento do que me faz feliz, vou voltar, vou dormir e vou pensar. Bom, acho que com essa a gente termina. Acho que as pessoas precisam entender o que fazem elas felizes e buscar o planejamento se adequar a essa felicidade que ela escolheu. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Acho que a gente está saindo aqui fazendo um download de tudo que você falou. Obrigado. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, @Galápagos Capital, e também ouvir os nossos episódios tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!